Olá, meus amores, bom dia! Hoje, segunda-feira, e nós vamos para a nossa aula de ciências, onde nós vamos aprender sobre a luz. Vamos lá? A luz. A luz é uma forma de energia que conseguimos obter por meio da visão. Ou seja, com esse sentido, nós podemos perceber se um lugar está escuro ou claro. É ela que nos permite enxergar os objetos à nossa volta. Por exemplo, ao entrar em um quarto escuro, não conseguimos enxergar nada ou quase nada. Mas se acendermos a luz, poderemos ver o que existe nesse espaço. A luz se move em linha reta a partir da fonte que a gerou. Se tiver algum obstáculo entre a fonte e o lugar de projeção, nós não vamos conseguir obter a luz. Em algumas situações, como na da foto ao lado, é possível observar feixes de luz em linha reta. A luz se move com grande velocidade. Até hoje, não encontraram nada que se mova mais rápido que a luz. Vamos à atividade 1. Mônica fez um experimento para testar o movimento da luz usando tubos ocos de plástico. Observe as figuras. Na figura A, ela está usando um tubo reto e uma lanterna. E ela quer projetar a luz na parede azul. Na figura B, ela está usando um tubo, porém ele não é reto, ele tem algumas curvas. E ela quer projetar a luz da lanterna na parede roxinha. Em qual situação a luz da lanterna será projetada na parede? Na figura A ou na figura B? Lembrem-se do que a tia Karen falou com relação à projeção da luz. E por que vocês marcaram a figura A ou a figura B? Fontes luminosas. Alguns corpos, como o Sol ou uma lâmpada acesa, emitem luz. Esses corpos são chamados de fontes luminosas. Nós enxergamos essas fontes quando a luz emitida por elas alcança nossos olhos. Existem fontes luminosas naturais, como o Sol, e as outras estrelas, e artificiais, como as lâmpadas e outros objetos construídos pelos seres humanos. Observem a foto da Baía de Guanabara durante o dia, que é iluminada pelo sol. Agora, a foto do mesmo lugar da Baía de Guanabara, porém agora essa foto foi tirada à noite. E o que está iluminando são luzes artificiais. Segunda questão. Escreva uma legenda para as imagens a seguir usando as palavras dos quadros. Então, no primeiro, nós temos uma vela acesa. Eu quero que vocês façam uma única frase. E nessa frase tem que ter as palavras emite, artificial e luz. Já na segunda, nós temos a imagem do sol nascendo. Eu quero que vocês façam uma única frase. E nessa frase tem que ter as palavras ilumina, planeta e natural. Lembrando que para cada figura, vocês devem escrever uma única frase. Os corpos podem ser classificados em transparentes, opacos e translúcidos, de acordo com a quantidade de luz que passa através deles. Os corpos transparentes permitem a passagem da luz sem espalhá-la. Por isso, é possível observar com nitidez os objetos que estão através deles. O vidro do para-brisa de um automóvel, por exemplo, é transparente. Os corpos translúcidos deixam passar parte da luz que recebem, mas ao atravessá-los, ele se espalha.
Por isso, os objetos que estão atrás deles são vistos com pouca nitidez. Uma folha de papel vegetal, por exemplo, é um corpo translúcido. Os corpos opacos não permitem a passagem da luz. Dessa forma, não é possível ver os objetos através deles. Uma porta de madeira, por exemplo, é um corpo opaco. Como a luz se movimenta em linha reta, ela não desvia desses corpos, nem ilumina o que está atrás deles. Na área não iluminada, projeta-se uma sombra. Quando a luz encontra corpos opacos, como guarda-sóis, sombras são projetadas. A sombra está sempre do lado oposto à fonte luminosa. Vamos à terceira questão. Classifique os objetos a seguir de acordo com a quantidade de luz que passa através deles. Então, vocês vão classificar os objetos em opacos, transparentes e translúcidos. Vocês vão escrever nas linhas correspondentes. Quarta questão. Complete as lacunas do texto com as palavras do quadro. Então, as palavras são opaco, projetadas, luminosa, sombras e oposto. Vocês vão colocar essas palavras nas linhas correspondentes. Então, vamos ao texto. No teatro de sombras, os atores ficam entre uma fonte, pontinho, pontinho, e uma tela. A plateia, que fica do lado, pontinho, pontinho, ao da fonte luminosa, não enxerga os atores, apenas as sombras, pontinho, pontinho, na tela. Usando o próprio corpo e objetos diversos, os atores combinam as, pontinho, pontinho, para criar os cenários e as personagens das suas histórias. Essa técnica só é possível porque o corpo das pessoas é pontinho, pontinho. Quinta questão. Classifique as frases em verdadeiras ou falsas. Então, vocês vão escrever no quadradinho V ou F. O caderno é um corpo transparente. Os corpos transparentes permitem a passagem da luz. A folha de papel vegetal é um corpo translúcido. Os corpos opacos permitem a passagem de luz. Agora, vocês têm algumas alternativas que são falsas. Nessas alternativas que vocês marcaram como falsas, vocês vão corrigir nessas linhas abaixo. Então, vocês vão reescrever a frase corrigindo o que está errado. Sexta questão. Elsa e seus amigos queriam brincar de cabra cega. Eles precisavam de um pano para vendar os olhos da pessoa que seria a cabra cega. O tecido do pano deveria ser translúcido, transparente ou opaco? Explique a resposta que você deu. Se você colocou translúcido, por que translúcido? Por que transparente ou por que opaco? Sétima questão. Leia a frase e responda as questões. Ao atingir um corpo opaco, parte da luz é refletida e parte é absorvida. Mas a luz não atravessa o material. Letra A. Ao atingir um corpo opaco, parte da luz é refletida e parte é absorvida. Mas a luz não atravessa o material. Isso quer dizer que vocês vão marcar a imagem A ou a imagem B, que se refere ao texto. E B, explique o que aconteceu na imagem B. Isso quer dizer que vocês vão ter que explicar que tipo de material se refere ao objeto que está entre a fonte de luz e o lugar a ser projetado. Oitava questão. Observe o que acontece nos bastidores de um teatro de sombras. Letra A. O que você observa nos bastidores do teatro de sombras?
E B, escreva um pequeno texto usando as palavras do quadro: luz, sombra, linha reta e opaco. Nona questão. Observe a imagem e responda às questões. Letra A. O que é a imagem formada no chão? B. Como ela se formou? E C. O corpo da criança é transparente, translúcido ou opaco? Agora, eu quero que vocês realizem as atividades das páginas 58 a 63. Depois, tem um experimento muito legal que a Tia Karen também quer que vocês façam, da página 152 e 153. Beijos, meus amores! Tchau, tchau!